Olá, Novo Quiz apresenta Quiz de Conhecimentos Gerais com 25 perguntas do ensino fundamental. Se você também é fã de conhecimentos gerais, clique em gostei e inscreva-se em nosso canal. Pergunta 1. Qual parte da planta é responsável pela fotossíntese? Raiz, flor, caule, folha. Resposta correta. Folha. A folha é um órgão vegetal que faz parte das plantas terrestres. Ela surge do caule, e nela é realizada a fotossíntese, ou seja, onde o alimento para as plantas é produzido. Além disso, as folhas liberam o oxigênio necessário para a respiração dos seres vivos. Pergunta 2. Quem é o autor da série literária O Sítio do Pica-Pau Amarelo? Mário Quintana, Ziraldo, Monteiro Lobato, Olavo Bilac. Resposta correta, Monteiro Lobato. Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma série de 23 volumes de literatura fantástica, criada pelo escritor e editor paulista, Monteiro Lobato. A obra tem atravessado gerações, e geralmente representa a literatura infantil do Brasil. Pergunta 3. Qual a cor predominante na bandeira da Arábia Saudita? Azul, verde, vermelho, amarelo. Resposta correta, verde. A bandeira nacional da Arábia Saudita apresenta o verde escuro como sua cor predominante, sendo esta a cor do islamismo. A escolha da tonalidade faz referência a Maomé, que, segundo a tradição islâmica, foi o último profeta de Deus. Pergunta 4. Em qual local do Brasil encontra-se a seringueira, árvore de onde é extraído o látex? Litoral Nordeste, região amazônica, Litoral Sul, região do Pantanal. Resposta correta, região amazônica. Hevea brasiliensis, conhecida popularmente como seringueira, é uma das mais famosas árvores da região amazônica. O látex, extraído de sua madeira para a produção de borracha, foi um dos principais produtos da economia nacional, entre os anos de 1870 a 1920. Pergunta 5. Biodegradável é uma substância que não se deteriora, emite radiação, possui cheiro desagradável, se decompõe por organismos vivos. Resposta correta, se decompõe por organismos vivos. Por definição, os produtos biodegradáveis são aqueles compostos por elementos orgânicos que se decompõem no meio ambiente em um curto espaço de tempo. Trata-se de produtos sustentáveis que reduzem a poluição e contribuem com a redução do lixo nas cidades. Pergunta 6. Quem foi Napoleão Bonaparte? Imperador italiano, imperador francês, imperador espanhol, imperador português. Resposta correta, imperador francês. Napoleão Bonaparte foi um militar, primeiro cônsul e imperador francês do final do século XVIII e começo do XIX. É considerado um dos principais personagens da história da França, em função de sua atuação política após a Revolução Francesa. Pergunta 7. O coração é um órgão muscular, que faz parte do sistema nervoso, circulatório, respiratório, sensorial. Resposta correta, circulatório. Sistema circulatório, também conhecido como sistema cardiovascular, é o conjunto formado pelo coração e por vasos sanguíneos, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio e nutrientes para as diversas partes do corpo dos seres vivos. Pergunta 8. Como chamamos o resultado de uma multiplicação?
produto, quociente, parcela, dividendo. Resposta correta: produto. Multiplicação é uma forma simples de somar um número várias vezes. A multiplicação de dois números, exemplo, 3 vezes 5, gera um resultado, nesse caso, 15. Esse resultado é chamado de produto. Pergunta 9. Qual é o menor país do mundo? Malta, Vaticano, San Marino, Mônaco. Resposta correta: Vaticano. O menor país do mundo é o Vaticano. Localizado em Roma, na Itália, o país conta com um território de apenas 0,44 km² e aproximadamente 1.000 habitantes. Além de sede da Igreja Católica, é onde vive o Papa Francisco, seu chefe de Estado. Pergunta 10. Quem formulou a lei da gravitação? Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin, Galileu Galilei. Resposta correta: Isaac Newton. Gravidade ou gravitação é uma força que regula os objetos em repouso. As conclusões sobre a existência da força da gravidade resultam das pesquisas de Isaac Newton, físico, astrônomo e matemático inglês, que viveu de 1643 a 1727. Pergunta 11. Qual é o terceiro planeta a partir do Sol? Mercúrio, Marte, Vênus, Terra. Resposta correta: Terra. Terceiro planeta do Sistema Solar a partir do Sol, o planeta Terra é rochoso, com atmosfera gasosa e temperatura média de 15 graus Celsius. Possui um satélite natural, a Lua, e até o que se sabe, é o único planeta do Sistema Solar que apresenta condições que possibilitam a existência de seres vivos, como os conhecemos. Pergunta 12. Como são chamados os mamíferos herbívoros, que se caracterizam por mastigar novamente o alimento que retorna do estômago? Marsupiais, ruminantes, monotremados, quelônios. Resposta correta: ruminantes. Essa classificação é dada a animais que possuem a capacidade de ruminar, ato que por sua vez consiste na regurgitação, remastigação e deglutição dos alimentos ingeridos, ou seja, a ruminação basicamente é a capacidade de engolir e mastigar o mesmo alimento mais de uma vez. Pergunta 13. Qual é a capital da Argentina? Montevidéu, Lima, Assunção, Buenos Aires. Resposta correta: Buenos Aires. Buenos Aires é a capital da República Argentina, e sua única metrópole, sendo ao mesmo tempo o centro político, econômico e cultural de todo um país. Seus habitantes são chamados de portenhos devido à grande importância que o Porto de Buenos Aires representou para o desenvolvimento da cidade e do país. Pergunta 14. Qual o símbolo químico da prata? Ag, Hg, Mg, Rg. Resposta correta: Ag. A prata é um metal extremamente conhecido e utilizado em todo o mundo. A história da sua utilização data de 3000 a.C. Na tabela periódica, o metal é representado pela sigla Ag, em razão da origem do seu nome, que vem do latim argento. Pergunta 15. As presas dos elefantes são compostas por qual substância? Queratina, colágeno, calcário, marfim. Resposta correta: marfim.
As presas, que individualmente chegam a pesar 60 quilos, são feitas de marfim, uma substância dura, translúcida, resistente e branca, sendo mais compacto do que o osso. Pergunta 16. Como são classificadas as palavras ou frases que possuem a mesma sequência de letras em qualquer ordem de leitura? Parônimos, homônimos, sinônimos, palíndromos. Resposta correta: palíndromos. Palíndromos, ou anacíclicos, são frases ou palavras que podem ser lidas, indiferentemente, da esquerda para a direita, conforme o sentido habitual da leitura, ou da direita para a esquerda, sem que haja mudança da sua significação. Pergunta 17. Em que ano a princesa Isabel assinou a Lei Áurea? 1882. 1789. 1888. 1822. Resposta correta: 1888. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Áurea quer dizer de ouro, e a expressão refere-se ao caráter glorioso da lei, que pôs fim a essa forma desumana de exploração do trabalho. Pergunta 18. Do ponto de vista biológico, qual é a principal fonte de energia do planeta Terra? Petróleo, marés, Sol, plutônio. Resposta correta: Sol. O Sol é uma fonte primária de luz e calor. Sua radiação é fundamental para a existência e regulação dos climas na Terra, bem como para a manutenção das diferentes formas de vida no planeta. Além de vital para nossa sobrevivência, o Sol também é a nossa maior e mais segura fonte alternativa de energia, pois está disponível a cada novo dia. Pergunta 19. Século é uma unidade de tempo que equivale a quantos anos? 7, 70, 100, 1000. Resposta correta: 100. A palavra século vem do latim centum, que significa 100, sendo esta uma nomenclatura utilizada para agruparmos um período de 100 anos. Pergunta 20. Como se chama a passagem do estado líquido para o gasoso? Liquefação, vaporização, sublimação, solidificação. Resposta correta: vaporização. Vaporização é a passagem de um material do estado líquido para o estado de vapor, ou gás, quando o material líquido é submetido a uma quantidade de calor suficiente para promover essa transformação. Pergunta 21. Qual o resultado obtido se multiplicarmos um número por zero? Ele mesmo. 0. Indeterminado. 1. Resposta correta: 0. 0 é um número com suas próprias regras e propriedades exclusivas. Uma das propriedades especiais do zero é a propriedade de multiplicação. Esta propriedade afirma que a resposta para qualquer problema de multiplicação com um zero é sempre zero. Pergunta 22. Como se diz bom dia em inglês? Good evening. Good morning. Good afternoon. Good night. Resposta correta: good morning. A maneira mais comum de dar bom dia em inglês é simplesmente dizer good morning. Pergunta 23. Em que país localiza-se a cidade de Sevilha? França, Portugal, Itália, Espanha. Resposta correta: Espanha.
Rica em história e cultura, a cidade de Sevilha, localizada no sul da Espanha, é a capital da região conhecida como Andaluzia, além de ser a quarta maior cidade espanhola. Pergunta 24. Como é chamada a ciência que estuda os astros? Astrologia, antropologia, astronomia, ontologia. Resposta correta: astronomia. A astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes, utilizando os conhecimentos científicos disponíveis. Com exceção da Lua e de alguns planetas do Sistema Solar, todos os demais astros só podem ser estudados através da luz que nos enviam. Pergunta 25. Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? Paleolítico. Idade dos metais. Neolítico. Idade Média. Resposta correta: Paleolítico. O que é considerado a descoberta do fogo, na verdade, podemos denominar como a descoberta da produção do fogo. Este evento, que ocorreu no período Paleolítico, há aproximadamente 500 mil anos, provocou profundas mudanças e avanço na vida dos grupos humanos. Pergunta bônus. Que grande evento histórico aconteceu no Brasil, em 1822? Construção de Brasília. Início do regime militar. Independência do Brasil. Revolução Federalista. Se você souber a resposta, deixa nos comentários. Nosso quiz de conhecimentos gerais, com 25 perguntas do ensino fundamental, chegou ao fim. Para mais conteúdos como este, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Muito obrigado por assistir, e até o próximo, novo quiz.